não tem ideia de como é difícil juntar 3 turmas diferentes dentro do mesmo auditório. Se isso aconteceu, é porque vocês tiveram a boa vontade, vocês são o futuro do país. E cada um de vocês daqui a algum tempo, daqui a 5, 10 anos, vai ter muita responsabilidade. Daqui a 10 anos eu estou com 70 anos. Então vocês vão estar tendo que cuidar de mim. A responsabilidade do país vai ser de vocês. Então o que eu fiz? Amanhã, 7 de setembro, é comemoração da independência do país. Por incrível que pareça, eu não conheço, pelo menos que eu saiba, nenhuma escola está comemorando a data nacional. Qualquer lugar do mundo estaria comemorando a data nacional em qualquer escola. Por incrível que pareça, aqui não. Quando eu digo aqui, é do Iapoque, é Chuí. Então, levando-se em consideração que eu tenho responsabilidade com vocês, vocês são minha responsabilidade. Quando vocês vêm para mim, é como se eu estivesse cuidando do meu filho e da minha filha. Porque eu não quero dar para vocês menos do que eu dou para meus filhos. Porque não é justo. Eu tenho um filho na idade de vocês e tenho uma filha que está quase chegando na idade de vocês. Então, se eu olho para eles, eu tenho bem cuidados, eu sou obrigada a ter esse cuidado com vocês. Em comemoração a isso, eu convidei o William, o Luiz e veio também o Lucas para falar um pouquinho sobre o que representa dentro de um país uma independência. Não sei se vocês no 6º ou 9º ano tiveram professores que abordaram essa importância. Quando um país se torna independente, não é apenas porque ele se separa de um país, mas ele assume a responsabilidade de defender esse espaço que é de uma nação, de um povo, de outros. Quando nós nos separamos de Portugal, não foi apenas nos separar de Portugal, mas assumir a responsabilidade de defender toda a nossa fronteira dos outros países. Eu não sou especialista na área, mas eu trouxe essas pessoas que vão explicar para vocês por que é importante uma data como essa. Vocês estão vendo, lá fora tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, tem o problema de Israel com a Palestina. Isso tem a ver com domínio de território. Domínio de território sempre vai ser um problema muito sério. Vocês estão vendo hoje o problema. Todo mundo aqui tem internet, tem o problema da X, é internet. Quando a X sai, muita gente vai ficar sem o seu canalzinho de comunicação. Quando a Starlink sai, você tem uma parte da Amazônia que não tem internet. Isso se chama soberania nacional. São coisas que vocês deveriam estar começando a entender, a aprender e não estão. Então, só para vocês terem uma ideia, é um assunto complexo, vocês vão ver isso muito com mais profundidade no 2º e principalmente no 3º ano, porque isso é matéria de Enem em qualquer vestibular. Então vocês vão ver isso com mais clareza no 2º e no 3º anos. Então vocês vão ouvir uma pequena exposição para vocês começarem a ter ideia do que isso significa. Com vocês, professor Lucas ou Luiz? Professor Luiz, não deixe de ser professor. Ele é engenheiro, a nacionalidade dele de nascença é portuguesa, ele não é brasileiro de nascença, ele é português, e mesmo assim ele tem muito amor pelo nosso país. Então eu quero que vocês ouçam com carinho a exposição que ele vai fazer. Tá? Obrigada, só um minuto. Vamos lá. Eu estou de bengala, mas o pessoal diz, lá vem aquele velho falar. É só para explicar para vocês que eu não sou velho. Eu tenho uma juventude acumulada. Meu nome é Luiz Gonçalves, Luiz. E eu sou o 2º vice-chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. O que é o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro? É um braço da Casa Imperial do Brasil. Casa Imperial do Brasil foi a que deu início
que fez o Brasil nascer. Se hoje nós temos um país chamado Brasil, começou lá atrás, 7 de setembro de 1822. Isso você já sabe. A minha parte mesmo é desmistificar certas coisas que existem na história. Não vou falar muito não. Mas uma coisa que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que muitos países, outras cidades do Brasil quase não têm, é que as ruas em que a gente passa, as praças onde nós passamos, os monumentos, elas estão constantemente nos contando a história, contando o nosso passado e dizendo para onde nós vamos. Porque conhecer a história é prever o futuro. Você sabe o que aconteceu lá atrás e projeta para frente. Eu vou fazer uma pergunta que eu brinquei com a professora e ela caiu, não é? Todo mundo conhece a Praça Tiradentes, né? Conhece? Ela não conhece. A Praça Tiradentes tem uma estátua, um cavalo, em cima do cavalo está Dom Pedro I. Eu pergunto a vocês, o que está na mão de Dom Pedro I? Aqui na Praça Tiradentes. Uma espada. Quem falou iPhone? Foi você que falou iPhone? Não era o iPhone, tá? Só um falou que era uma espada? Não era uma espada. Você sabe o que tem na mão de Dom Pedro I, em cima de um cavalo? A primeira Constituição do Brasil. Não é uma espada, é um monte de papel. Onde esses papéis estão abaixo da cabeça dele. Significa que a Constituição é que prevalece, não o rei. A Constituição. Pela ideologia, pela religião dele, primeiro vem Deus, a Constituição, que é a pátria, e depois vem o resto. Quem é o resto? Ele. Correto? Então, quando a próxima vez que vocês passarem na Praça Tiradentes e olharem para a estátua, vocês dizem, pô, aquele maluco falou isso. Não era uma espada que está na mão dele, é a Constituição. Tá? Então são duas coisas que nós vamos falar hoje aqui. É sobre a Constituição, a primeira Constituição, 1824. Opa, está fazendo 200 anos agora. Né? E vamos falar sobre como nasceu o Brasil. Está fazendo 202 anos. Amanhã, o Brasil faz 202 anos. Correto? Só para brincar com vocês, todo mundo conhece a bandeira do Brasil. Óbvio, se não conhecesse, não estaria aqui. Alguém sabe me dizer o que representa o verde da bandeira do Brasil? Representa as florestas? E o que representa o amarelo? Poxa, ninguém lembra mais. O ouro. Mas só tem um aqui falando. O resto está tudo viajando. Muito bem. O verde representa o amarelo, as matas do Brasil. O amarelo representa o ouro. E o azul, no caso, representaria o céu varonil do Brasil. Tá? Agora eu pergunto a vocês, onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Tem livro que fala sobre isso? Que o verde é as matas, que o amarelo é o ouro? Não tem nada a ver. O que está escrito na história, documento que nós pesquisamos, a gente vai atrás para saber a verdade. Então quem se interessar vai descobrir agora o que significa o verde da bandeira do Brasil. O Brasil nasceu assim. Essa é a primeira bandeira do Brasil. O verde representa
a Casa dos Braganças de Portugal. Ah, é as Matas? Não. É a Casa Bragança de Portugal. E o amarelo? Ah, o amarelo é ouro. Também não é ouro. Esse amarelo, se vocês perceberem, está num formato de entre. Esse amarelo representa a Casa Habsburgo da Áustria. Opa, peraí. Então o Brasil nasceu através dos Braganças de Portugal e o Habsburgo da Áustria? Exatamente. Dom Pedro de Bragança era um português. Dona Maria Leopoldina é austríaca. Aliás, Maria ela colocou depois, né? Ela queria ser brasileira. Então, eu quero um nome Brasil, bem Brasil, Maria. Essa é o verdadeiro significado das cores da bandeira do Brasil. Ah, mas eu ouvi falar, eu também ouvi. Na escola me ensinaram assim. Ela aprendeu assim, ele aprendeu assim. Mas não está escrito em lugar nenhum. Não tem documento para isso. Essa é a verdadeira bandeira do nascimento do Brasil. Hoje é diferente. Está errada a bandeira hoje do Brasil? Não, está perfeita. Ela lembra que o Brasil nasceu da Casa dos Bragança e da Casa dos Habsburgo. Dom Pedro I, Maria Leopoldina. Bom, desse casamento nasceu um filho. Está aqui o filho. O símbolo do Brasil. A força econômica do Brasil, que é o café e o fumo. A força política internacional e sob uma coroa. Ah, o cara mandava eles montar. Pode esquecer. Na época em que o Brasil nasceu, na época do Império, ele era constitucional e parlamentarista. E nisso fizeram uma Constituição, aquela que ele levantou sobre um cavalo mostrando ao povo: olha, aquilo que vocês aprovaram está escrito aqui e será cumprido. Então, como base para que nossos amigos vão falar, o Brasil nasceu de Dom Pedro com Dona Leopoldina, e esta é a primeira bandeira do Brasil. E mais tarde foi substituído por um globo azul com as estrelas, o Cruzeiro do Sul, né? E vamos também falar sobre a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil não foi um cara que escreveu e falou: é essa aqui, tá? Futuramente, mais à frente vocês vão ver que ela foi, que demorou 2 anos, que ela foi legitimada pelo povo. O pessoal ia lá, lia e falou: não corre. Ó, esse parágrafo aqui não concorda. Por isso que quando terminou, ele levantou a Constituição do Brasil. Tá certo? Não vou oferecer resposta se alguém quiser questionar alguma coisa, porque praticamente eles vão destrinchar tudo aqui. Tá bom? Mas se alguém tiver alguma pergunta, é agora. Não tem? Beleza, menos trabalho para mim. Tá ótimo. Professor William, ele vai falar agora sobre a primeira Constituição do Brasil. Gente, em primeiro lugar, bom dia. Como foi dito, meu nome é William. Eu sou o diretor cultural do
Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, e, paralelo a isso, professor de língua portuguesa e língua espanhola. Só que como professor já estou aposentado. Hoje eu trabalho no Círculo Monárquico como diretor cultural. Bom, falando, só recapitulando um pouco sobre a história da nossa independência. Vamos lá. Dom Pedro I, até então príncipe regente, vai para São Paulo para poder resolver um problema que estava acontecendo lá. Ele deixa a Dona Leopoldina, representada na bandeira pelo amarelo, conforme o Luiz disse, responsável pelo Brasil. E aí eu tenho logo de cara o quê? A primeira mulher governando o Brasil, Dona Leopoldina, ou Dona Maria Leopoldina. E aí o que acontece? O Brasil nessa época, ele não era totalmente autônomo, ele não respondia, ou melhor, ele não podia ser responsabilizado ou administrado 100% por ele mesmo. Parte da administração pertencia a Portugal. Essa administração em Portugal queria que o príncipe Dom Pedro, junto com a família, voltasse para lá. Sendo que Dom Pedro não queria voltar e muito menos Dona Leopoldina, porque o Brasil estava atravessando vários problemas. Um desses, como eu acabei de falar, em São Paulo, que ele foi para lá para tentar resolver. Nisso que ele está em São Paulo, ele recebe algumas cartas dizendo que ou ele volta ou ele volta. Não tinha meio termo. Ou ele volta por bem, ou ele volta praticamente amarrado, algemado para Portugal. E aí é claro que nessa situação vem o famoso grito: independência ou morte. Resumindo, tá? Porque eu tenho tempo, né, por causa de vocês. Então, resumindo, a independência foi mais ou menos por aí. Só que o que é a independência de um país? Quando Dom Pedro separa definitivamente o Brasil de Portugal, o Brasil passa a responder por si só. Vamos imaginar aquela pessoa que completou 18 anos e resolveu morar sozinha. Ela passa a assumir todas as responsabilidades, porque ela está morando sozinha. Uma coisa muito feia é quando a pessoa sai de casa para morar sozinha e os pais ainda continuam bancando tudo. Tem gente que faz isso, mas isso é feio. A partir do momento que eu saí de casa, eu me casei e fui morar sozinho, os meus pais pararam de pagar as minhas contas. Eu tinha a escolha. Eu poderia não casar e continuar morando com meus pais. Eu fiz a escolha de sair de casa. O Brasil fez uma escolha, se separar de Portugal. Então ele precisava assumir todas as responsabilidades. O Brasil hoje é uma nação independente. Nós não precisamos de mais ninguém para nos governar. Nós, o povo, é que nos governamos. Nós temos voz ativa. Mês que vem, em outubro, nós teremos eleições municipais, prefeito e vereador. Por quê? Porque o Brasil é um país independente. Nós somos os nossos donos dos nossos narizes. Cada um de nós. E vocês, hoje, não sei quem aqui já tirou o título, quem tem mais de 16 anos, se quiser, já pode votar. Já pode assumir essa responsabilidade. Já pode se preparar para o futuro. Conforme a professora Marília disse, vocês são o futuro. E querem saber de uma coisa? Um dia eu já estive aí sentado. Um dia eu não precisei votar, porque não tinha idade, ou porque depois que tirei o título não precisava, não era obrigado. Hoje, pela minha idade, eu sou obrigado a votar. Eu tenho essa responsabilidade. Quem aqui acompanhou os Jogos Olímpicos, agora na França? Alguém aqui acompanhou a Olimpíada? Alguém aqui conhece uma modalidade, uma prova chamada revezamento 4x100? Alguém já viu corrida de revezamento? Já repararam que na corrida de revezamento, ou até mesmo na natação, no revezamento,
Uma pessoa dá início, passa para outra e assim por diante até o último. A política é a mesma coisa. Existe uma troca de geração. A minha geração, ela está hoje votando. A próxima geração é a de vocês. Como numa corrida de revezamento, vocês vão ter a responsabilidade do futuro da nação. Da mesma maneira que no atletismo, as pessoas que estão competindo no revezamento, cada um tem uma responsabilidade. Quem aqui gosta de futebol? Ninguém, né? Ninguém gosta de futebol. Já acompanharam algum jogo da seleção brasileira? Alguém já acompanhou? Já repararam uma coisa? Que quando a seleção perde, é a seleção, os 11 jogadores que estão em campo que perdem, não é apenas o goleiro. Muitas das vezes o goleiro pode levar a culpa, pode ser popularmente frangueiro, mas quem é que perde? É só o goleiro? Não, é a seleção toda. Durante a Olimpíada, aliás, para a Olimpíada agora desse ano, a seleção brasileira nem conseguiu se classificar. Na última Copa, a nossa seleção foi eliminada precocemente. Mas quem foi eliminado? Foi só um jogador? Não, foi todo mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós somos responsáveis pelo Brasil independente. Todos nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade não é só do político, é nossa, porque nós é que colocamos o político para governar. Ele está lá como nosso representante. Ele não está lá para mandar em nós. É o contrário. Nós precisamos ter essa consciência. Dom Pedro, ele foi aclamado imperador. O que significa isso? Depois da independência, o povo reconheceu que Dom Pedro deveria ser imperador do Brasil. Como imperador, ele tinha uma visão de que o povo deveria ser livre. Então é preciso trabalhar a liberdade e trabalhar a responsabilidade, as duas coisas juntas. Como nós estamos falando de um país, a liberdade e a responsabilidade, elas estão dentro da Constituição. A Constituição é que ela traz a nossa liberdade, os nossos direitos e também a nossa responsabilidade. E Dom Pedro, o que ele faz? Ele convoca uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia foi eleita, só que um pequeno detalhe. Alguém já viu político aqui no Brasil trabalhar direito? Já viram? Pois é, naquela época não era diferente. Existe um ditado que diz que a história se repete. E é verdade. Desde aquela época o político era meio preguiçoso. E a Constituição que eles prepararam, ela deveria ter aproximadamente uns 400 artigos. E aí essa história de votar artigo por artigo da Constituição estava levando muito tempo. Essa Constituição, pela velocidade que os artigos estavam sendo aprovados, ela levaria quase 5 anos para ficar pronta. E digamos assim, Dom Pedro não era reconhecido exatamente pela paciência dele. Digamos que a Assembleia Constituinte, usando o termo bem popular, empurrou tanto a Constituição, ou melhor, empurrou tanto o trabalho para ficar pronta essa Constituição, que Dom Pedro resolveu dissolver essa Assembleia Constituinte. Ah, então ele era um ditador? Não. Ele pegou aquela Constituição e disse o seguinte: vocês querem saber de uma coisa? Eu vou fazer uma Constituição 2 vezes melhor. A Constituição, que seria aquela lá atrás, que acabou não sendo, ela tinha 6 artigos dando direitos ao povo. Essa daqui, mais de 20. Se fosse levar o pé da letra, era para ter só 12. Não, tem mais de 20 artigos dando direitos ao povo. Ou seja, o que ele fez?
Ele pegou uma Assembleia Constituinte que não estava funcionando e conseguiu reunir pessoas capazes, pessoas sérias, para fazer a Constituição que até hoje mais tempo durou. Essa Constituição durou de 1824 a 1889. Quantos anos essa Constituição durou? De 1824 a 1889. Quem é bom aí em matemática? Quantos anos? Oi? 65. Vocês querem saber uma coisa? A Constituição, depois dessa, a Constituição que mais tempo durou foi 30 e poucos anos. Não, minto, 40 e poucos. Que foi de 1891 até 1930. Ou seja, 39 anos. É a segunda Constituição que mais tempo durou. A atual Constituição, ela tem pouco mais de 30, não tem nem 40 ainda. Essa Constituição aqui, ela era tão boa que foi a Constituição que mais tempo durou. E hoje pouquíssimas pessoas já leram. Engraçado isso, né? Essa Constituição aqui, apesar de ter sido feita em tempo recorde, foi feita com um trabalho sério por uma pessoa que, apesar de não ter nascido no Brasil, amava esse país. Essa é que é a diferença. Não foi feita, desculpa o termo, pelos políticos que estão mais preocupados com a própria vida, com o próprio bolso, do que com o bem-estar do povo. Essa é que é a diferença. Agora, cabe a nós dar um freio a isso. Nós temos uma coisa que se chama poder do voto. Nós temos uma coisa que se chama conhecimento. Alguém aqui tem acesso à internet? Não, né? Ninguém aqui. Alguém aqui já ouviu falar de uma coisa chamada Google? Não, né? Ninguém conhece Google aqui, né? Pois é. Hoje a facilidade do acesso à informação é tão grande que eu fico assustado quando eu vejo as pessoas não pesquisando. A coisa mais fácil que tem é a gente pegar um celular e entrar no Google. Coisa que no meu tempo era praticamente impossível, porque não existia. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu queria pesquisar alguma coisa, eu tinha que ir a uma biblioteca, porque eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros que eu gostaria. Hoje, se eu quiser acessar uma biblioteca, eu faço isso em casa. Ou eu uso o meu laptop, ou eu uso o celular. Hoje nós temos um acesso muito fácil à informação. E esse acesso é tão fácil que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o que eu estou falando está certo. Se vocês pesquisarem o tempo que essa Constituição aqui vigorou, vocês vão ver que eu não estou inventando. É só vocês pesquisarem no Google. Hoje, não adianta uma pessoa chegar na frente de vocês e falar um monte de abobrinha, porque tem como vocês pesquisarem se a pessoa está falando é verdade ou não. Não adianta eu chegar aqui falando bonito, falando palavras difíceis, porque vocês podem pesquisar, saber se é verdade ou não. Então, voltando aqui ao assunto, a Constituição é aquilo que vai determinar os direitos e deveres de um povo. É aquilo que vai fazer com que eu me sinta um verdadeiro cidadão. Falando de um artigo específico da Constituição, logo no primeiro artigo, a gente tem uma coisa muito interessante. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Na época do Império, vocês sabem o que era o Brasil? Éramos nós, os cidadãos. Sabe o que diz a atual Constituição? Que o Brasil é o quê? São os estados e municípios. Olha a diferença. Essa Constituição aqui diz que o Império, o Brasil, é o seu próprio povo. Olha a nossa responsabilidade, nós somos o Brasil. A atual Constituição diz que o Brasil são os estados e municípios. Tirou a responsabilidade do povo.
Muita gente fala mal do Império. Eu não vou dizer que o período do Império, o Brasil era o paraíso na Terra. O Brasil tinha problemas, como qualquer país da época no século XIX. Mas tem uma coisa: na época do Império, há 200 anos atrás, quando essa Constituição foi feita na tentativa de consertar os erros. Os erros existiam, mas não era por isso que as pessoas iriam abaixar a cabeça e concordar com os erros. Não. Existia a tentativa de consertar. O desejo era o melhor para o povo, era o melhor para a nação. Ou seja, criar cidadãos para o futuro. Criar cidadãos, criar um país que realmente pudesse se destacar comparado aos outros países. Esse era o objetivo dessa Constituição. Por isso que ela foi tão boa assim. E por isso que ela durou tantos anos. Então, gente, o que eu queria dizer era mais ou menos isso. Assim como o Luiz, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Se alguém quiser falar alguma coisa. Não? Ninguém quer dizer nada? Silêncio total. Então, gostaria de chamar o Lucas. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta primeiro a vocês, uma pergunta séria, mesmo. Alguém aqui sabe por que está aqui? Alguém sabe por que está nessa escola especificamente agora? Alguém poderia responder? O que a gente pensaria? Estou aqui para estudar, para me formar, para traçar o meu caminho até a faculdade, para me tornar um bom cidadão. Mas já pararam para pensar que isso é muito raso? Podia ser muito mais do que apenas isso. Correto? Porque hoje em dia valor de estudo é algo muito abstrato. Qualquer um diz que está estudando, que está se esforçando para o Enem, para um concurso, para uma faculdade, mas ninguém propriamente entende a importância do estudo. Concordam comigo? E aquele que menos entende é o país. Nosso país, infelizmente, joga no lixo oportunidades como cada um de vocês. Cada um de vocês aqui tem um potencial tremendo de dar continuidade ao legado que Dom Pedro I, que Dona Maria Leopoldina, que depois seu filho, o imperador Dom Pedro II, visavam a nossa nação. Cada brasileiro é idêntico em toda matéria de direito e de capacidade. É claro que cada um possui a sua área, cada um possui uma vocação, cada um possui um destino próprio, pessoal. Mas o que nos une como brasileiros é o nosso destino comum. Nós temos um destino comum a realizar. Isso é que é uma pátria. Hoje em dia, países são considerados simplesmente como uma demarcação de território, como um lugar específico no mapa, um lugar na terra qualquer, que possui um governo próprio. Não está totalmente errado, mas hoje em dia se esquecem do que é a essência de um país. Como o professor William muito bem falou, a essência de um país é o seu povo, e a essência do povo é a sua história, principalmente a sua história, porque é a história de um povo que vai determinar, como o professor Gonçalves bem disse, o seu futuro. Muitos dizem que o Brasil é um país do futuro, correto? Quem aí já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Ótimo, muitos aqui já ouviram. Mas que futuro é esse que nunca chega? Concordam? O futuro ao qual o Brasil está destinado não chega justamente porque ele não se embasa na sua história, no seu passado. Muitos aqui tendem a não ter uma boa visão do passado, achar que tudo que é do passado é obsoleto. Tudo que está no passado já teve a sua hora e não há de brilhar novamente. Mas isso é mentira.
porque o passado, embora já esteja escrito e não volte, fornece como um estilingue o impulso necessário para chegar ao futuro. Esse é o passado, essa é a história, e esse é o Brasil do qual nós podemos ter orgulho, e que justamente por causa do potencial que cada um de vocês tem de colocar esse Brasil à frente, é escondido e ocultado de todos. Vamos começar com esse colégio, Amaro Cavalcante. Alguém que sabe a história desse colégio? Alguém sabe? Levanta a mão, por favor, só para eu poder contar. Alguém sabe a história, como esse colégio foi construído? Quer falar aqui? Certeza, poxa? Com certeza deve saber mais que eu. Vem? Tá, pelo menos... Isso, vamos chegar lá. Um ótimo pontapé, muito bom. Quem aqui já estudou sobre a Guerra do Paraguai? Todo mundo aqui eu acho que já viu pelo menos mais ou menos sobre a Guerra do Paraguai. Quer falar mais ou menos um pouquinho de como foi a guerra? Mas sabem que o Brasil saiu vitorioso dessa guerra, junto com a Tríplice Aliança. Argentina e Uruguai uniram-se contra os ataques do Paraguai. Mas eu estou falando especificamente da Guerra do Paraguai justamente por conta de seu final. No final da Guerra do Paraguai, o espírito de nacionalidade brasileira foi elevado a um patamar, digamos assim, de privilégio. Porque, de fato, o Brasil assumiu aquela posição de liderança no continente e conseguiu ir de frente ao inimigo que desafiou suas fronteiras. Comemorando isso, algumas pessoas, nobres da época, chegaram até Dom Pedro II, imperador, e disseram o seguinte: Majestade, em concordância com a nossa vitória e com a vossa posição e a posição do Brasil, vamos erigir uma estátua em homenagem à vossa majestade, em homenagem ao Brasil. Alguém sabe o que Dom Pedro II falou depois disso? Alguém sabe? Vocês vão saber agora como o colégio foi fundado. Dom Pedro II pediu que o dinheiro que seria utilizado para construir uma estátua fosse utilizado para construir um colégio. E assim nasceu o colégio que depois levou o nome de Amaro Cavalcante. Esse colégio começou a construção depois da Guerra do Paraguai, 1871, e finalizou a construção, se vocês perceberem na entrada do colégio, logo abaixo a região do brasão, das estátuas, tem lá 1874, foi quando foi concluída a construção do colégio. E isso nos mostra que nós podemos sentir orgulho até do colégio onde nós estudamos. Esse colégio é um orgulho para a nossa nação e para todos vocês. É verdade que, infelizmente, não é dado valor devido nem ao colégio nem a vocês. Poderíamos estar numa sala com ótimas condições agora, ar-condicionado, tudo. Não estamos. Podíamos ter materiais didáticos disponíveis a qualquer momento para consulta, para serem levados até nossas casas, mas não temos. Então, compete a nós resgatarmos esse espírito de brasilidade, de valorização de quem nós somos, porque o Brasil somos nós. O Brasil não são os estados e os municípios, como o professor William bem disse. Nós somos o Brasil, cada um de vocês. E nós temos um destino brilhante pela frente, que vencerá qualquer intempérie, que vencerá qualquer empecilho da política. Porque enquanto os governos vêm e vão, o Estado permanece. E é isso, por exemplo, que o círculo monárquico do Rio de Janeiro busca preservar a identidade do Brasil personificada na sua história. E hoje em dia essa história está bem acessível. Quem aqui sabia que nós ainda temos Casa Imperial? Conhecem, não é? A Casa Imperial do Brasil carrega esse legado no sangue, carrega esse legado pessoal de nossos imperadores. Hoje na figura de Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Alguém conhece Dom Bertrand aqui? Dom Bertrand é o atual chefe da Casa Imperial. Diversas vezes Dom Bertrand participa de eventos, encontros. Mês passado ele esteve aqui no Rio, no 4º Encontro Monárquico Fluminense. E
a importância que Dom Bertrand carrega e a importância que cada um de nós também carregamos reside em nós mesmos. Nós, como brasileiros, podemos ter orgulho de quem nós somos. Podemos ter orgulho de ter tido na nossa história imperadores que se preocupavam não com o partidarismo, mas com políticas de Estado. Alguém aqui sabe a diferença entre Estado e governo? As duas coisas parecem sinônimos, não parecem? Estado e governo. Muitas vezes falo Estado do Brasil, governo do Brasil. E se eu disser para vocês que as duas coisas não são sinônimos? Alguém aqui sabe a diferença? O governo de uma nação é algo temporal. O governo é escolhido com base na vontade popular da hora. Por exemplo, vamos supor que a educação, a matéria da educação seja uma pauta de importância, como é agora. Então, o governo fica encarregado de melhorar a educação. Escolhido pela vontade popular, por meio do voto. Esse é o governo. O governo é responsável por fazer as necessidades momentâneas daquele momento se extinguirem. O Estado é aquilo que não vai, porque um governo eleito, seu mandato acaba. Aí que entra o Estado e aí que entrava o papel da família imperial. A família imperial não tinha papel de governo, e sim de Estado. Por isso, a família imperial visava o que não ia sofrer com o tempo. Visava o Estado do Brasil, as pessoas. Ninguém aqui deixa de existir quando o mandato de um político acaba. E o país não deixa de existir. Os prédios construídos por esse político não param de ser construídos, não são derribados. Pior que no Rio, muitos têm sido, né? Infelizmente, muitos prédios antigos têm sido destruídos, que poderiam estar em funcionalidade do povo agora, mas não estão. O Estado é justamente isso que foi dito aqui anteriormente. É aquilo que permanece, é a essência do Brasil. Um governo representa um ideal momentâneo. O Estado representa a essência da nação, a sua essência. E todos vocês fazem parte do Estado do Brasil. Todos vocês têm o direito de exigir aquilo que lhes é competente. Todos vocês têm o direito de exigir uma educação melhor, de exigir segurança. Todos vocês têm esse direito. E cabe a todos nós, juntos, fazermos esse direito se recuperar. Eu agradeço muito a todos vocês por terem dado esse prazer para nós, que é poder divulgar aquilo que nós muito estudamos e aquilo que nós defendemos. E esse prazer de saber que ainda há pessoas como vocês que se preocupam com o próprio futuro. E que não só se preocupam, mas que serão responsáveis pelo nosso grande futuro. Muito obrigado a todos. Agradecer a presença de todos, os representantes do Centro Diplomático. Nós queremos registrar aqui também a presença do Dr. Bruno, que é o presidente. Passo a palavra para a professora Marília, que foi autora dessa ideia, e é um prazer enorme, na véspera de 7 de setembro, estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos vocês pelo comportamento. Estou muito orgulhosa. Vocês se comportaram muito bem, mesmo com um problema ou outro. E antes de encerrar, eu quero que vocês conheçam, por favor, Dr. Bruno. O Dr. Bruno, ele é o responsável pelo Círculo Monárquico. Ele é, junto com o William, Luiz e o Lucas, ele é o responsável por tentar manter a nossa história viva. E o Dr. Bruno, ele tem a iniciativa, junto com a sua equipe,
de preservar isso, tentar manter isso e principalmente levar isso a quem desconhece. E ele vai dar uma palavrinha com vocês, tá? Depois eu retorno e nós vamos encerrar esse primeiro momento. Já vou avisando que este é o primeiro momento. Vão haver outros, tá? Doutor Bruno, por favor. Bom dia. Nós do Circo Morar do Rio de Janeiro temos a maior admiração por professores da qualidade do professor João José e da professora Maria. São pouquíssimas pessoas assim que têm um compromisso de um ensino ou de uma orientação na história do Brasil de alta qualidade, um compromisso com a verdade, vamos dizer assim. O ensino da história em qualquer lugar do mundo, em cada momento, tem sempre influência da ideologia predominante do momento. E aqui está sendo dada uma oportunidade aos alunos, que serão os futuros cidadãos do Brasil, de conhecer a coisa mais a fundo. Essa apresentação de hoje, eu acho que não é um fim em si mesmo. Nós vamos iniciar um trabalho, ajudar um trabalho dos alunos para conhecer o que é Constituição, porque nós estamos comemorando os 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Bom, um exemplo de como as coisas são deturpadas com o tempo é até um detalhe da fachada aqui nesse colégio. Lá no alto tem um brasão que não é um brasão original. O brasão que devia estar em cima é esse que está na bandeira. E não é. Né? Isso foi trocado. Já foi mencionado aqui o Google. Hoje de manhã eu fui olhar no Google sobre a Constituição de 1824 e tem muitas coisas erradas lá. Essa história dessa primeira Constituição ter sido outorgada realmente foi. Dom Pedro I, por causa das brigas que havia na Constituinte, teve que dar um basta e terminou com o auxílio do Conselho de Estado. Mas essa Constituição acabou sendo submetida à população através das paróquias. Então, a grande maioria das paróquias brasileiras concordou, deu concordância a essa Constituição. As Constituições da República, nenhuma delas foi levada a referendo popular. E eu gostaria de mencionar que é fundamental na história do Brasil, que é a grande mancha na história do Brasil, que foi a escravidão. Quando fizeram a Constituição, foi super discutido como acabar com a escravidão. Infelizmente, a maioria dos constituintes daquela época levaram a decisão de não acabar ali, porque com o argumento de que acabar com a escravidão naquele instante levaria o Brasil à falência, porque toda a produção do Brasil na agricultura, pecuária, na mineração dependia do braço escravo. Então ali se decidiu ir acabando gradativamente com a escravidão. E foi um império que realmente, apesar de lentamente demais, chegar até ali ao nível que se defendeu hoje. Isso é apenas um exemplo que eu queria falar, porque certamente isso é preocupação de muitas famílias, dos alunos aqui presentes. Então, esses são detalhes importantes que eu gostaria de falar. E mais uma vez, os parabéns à professora Maria e ao professor João José pela iniciativa. Vamos encerrar a nossa jornada com o como eu. Nós somos exemplos como vocês podem estudar na universidade
pública e ter uma vida profissional que contribua para a sociedade. Foi também o RG, eu sou do Nordeste, Maria, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos ver muita gente daqui nas nossas universidades públicas, cidadãos. Obrigado a todo mundo. Eu estou aqui então cumprindo a promessa. Pessoalmente eu penso. Ah, é? Ah, então ótimo. Agora a escola. Mas na escola agora vai ter. Ótimo. Ah, então somos dois. Eu sou de letras. Está aqui o livro sobre a independência do Brasil, do Paulo Jesus para a escola.